Boa tarde. Hoje é dia 30 de abril de 2024. Último dia que eu dou aula para vocês nesse mês. Eu não dou aula mais para vocês esse mês. Acabou. Só no mês que vem daí. É verdade, no ano que vem eu dou aula em abril para vocês de novo. Então lá, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. É uma turma muito seriada, o 8º ano está fazendo atividade e agora nós vamos dar início ao 9º ano. Os alunos do 9º que estão presentes é o João Pedro, o Guilherme, a Maria Eduarda, o Vitor, o Richard, o João Gabriel Venâncio, a Bianca e a Lauane. Os demais alunos, por algum motivo, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, e enviado ainda hoje para vocês o link da aula, tanto para o que faltou, para quem está presente, para que possam rever na hora de fazer o Tarefa São Paulo. Lembrando que Tarefa São Paulo é uma atividade muito importante de se realizar e acertar, porque ela vale nota na nota de vocês, tá bom? Material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O título da aula é Números Racionais, Fração Decimais e Geratriz, parte 1. Geratrizes, parte 1. Números racionais. Objetivos: reconhecer os conjuntos numéricos e suas notações. Reconhecer diferentes representações dos números racionais. A habilidade é EF09MA01. Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional, como as medidas diagonais de um polígono e as alturas de um triângulo, quando se torna a medida de cada lado como unidade. Se torna não, quando se toma. Então vamos lá. Opa! Para começar, o que vocês conseguem perceber aí? Olhe ao seu redor e pense. E se não houvesse números? A promoção é mostrado em que embaixo depois? Os números. E daí, se não houvesse números? Teria como saber as horas se não houvesse números? Pelo sol você ia saber se está acabando o dia ou não, mas não ia saber a hora. Né? Que eles dividiram a hora o dia inteiro em 24 horas. Né? Mas por que eles dividiram 24 horas? Porque já existiam os números. Os dias. Oi? Relógio do sol? Tem intervalos lá também. Né? Tem o relógio do sol. Só que também é dividido em horas. Você olha assim, tem os números lá. Né? Então, preço do combustível, a temperatura. Eu acho que se alguém falasse, eu queria que tudo que tivesse relacionado à matemática sumisse. Ia estar tudo nós dentro da caverna morando pelado, porque não dá nem para fazer roupa sem saber número. Né? Ia ter caverna para todo mundo aqui em Guapiara? Não, né? Construir a cabana, esquece, esse povo não queria que existisse matemática. Então a pessoa não vai ter aquela inteligência de fazer a cabana. Né? Cortar o galho certo, o tamanho certo, entrelaçar. Olha a boca suja. Escutei, não vi, mas escutei. Então lá, continuando. Né? Tem gente que fala, não gosta de matemática, mas a primeira coisa que faz acorda já usando a matemática, né? O despertador desperta no horário que você marcou, certo? Só não pode fazer que nem uma sobrinha minha uma vez. Falei, Milena, que hora que você acorda, já que você estuda no João Tunes e não pega mais transporte? Ela morava meio perto, ela falou, acordo 5 e pouco. Eu falei, nossa senhora! Ela morava tipo 2 quadras do João Tunes, né?
Falei, 5 e pouco? Que hora que começava? Eu perguntei para ela, mas que hora que é o 5 e pouco seu? 5h55. 5 e pouco é 5h05, 5h10, 5h20, né? Passou de 5h30, já não é 5 e pouco. 5 mais. É, 5 e poucão, quase, faltando 5 minutos para dar 6, 5 e pouco. Ela deu risada, né? Não percebia a noção quando a gente fala, né? A gente tem que se atentar com o que a gente fala. 55 não é pouco, é bastante. Então eu posso falar assim, quase, eu acordo quase 6 horas, é mais real do que 5 e pouco. Então vamos lá. Foco no conteúdo. A vida sem números. Cálculos matemáticos existem desde a pré-história. Mas podemos dizer que algarismos não. Então já existia os cálculos matemáticos na pré-história, mas não existia ainda os números, tá? Os algarismos. Quando eles chegaram ao Ocidente, jogaram a Europa em uma revolução que transformou o seu conhecimento. Se hoje Pisa tem a torre mais torta, mais famosa do mundo, vou ler de novo, tá? O sono hoje está batendo. A torre torta mais. Se hoje Pisa tem a torre torta mais famosa do mundo. Já viram a torre de Pisa? É uma torre que ela tá torta assim. Sim. Né? Então ela é mais famosa do mundo. Aqui em Praia de Santos também tem uns prédios lá que tá torto, mas não é a mais famosa do mundo aí. Mas são famosos lá porque se você coloca um objeto assim no canto da sala, ele rola pro outro. Bola de futebol mesmo não para, vai pro canto, né? Tá, mas lá tá afundando por causa do solo. Pisa eu acho que também. Continuando. Isso deve à sua influência na Idade Média. O monumento começou a ser erguido em 1173, a fim de celebrar a boa fase econômica da cidade italiana. Seda, porcelana, couro, especiarias, passavam tudo por lá. O impulso marcante só não era maior porque comerciantes e consumidores tinham um problema, compartilhando com os outros grandes centros da Europa. A vida sem os números, continuando lá, né? Fazer conta era muito difícil. Não havia um sistema numérico que facilitasse a vida das pessoas. Os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 eram desconhecidos dos europeus. Tarefas como uma simples adição não era para qualquer um. Hoje tem gente também que não consegue fazer uma simples adição. Não estou falando dessa sala. Eu tenho uma outra aluna que é uma judiação. Ela se fala para ela, quantos que é 2 mais 1? Ela pensa e fala 8. Está no 8º ano, não é daqui, tá? Fiquem tranquilos. Pode. Então, imagine, se hoje que é fácil usando os algarismos, tem gente que acha que é difícil, imagine antes de ter os algarismos, não, Bianca. Ia ser muito mais difícil. Porque o sistema tinha muitas limitações, como a ausência do zero, essencial para fazer contas. Ou seja, calcular era para poucos. Poucas pessoas sabiam calcular. Cavernas, ossos e pedras. Curiosos sobre a origem dos números, alguns estudiosos perceberam que não os números, mas a necessidade de contar já existia há cerca de 30 mil anos atrás. Os seres humanos normalmente viviam em grutas para se proteger de animais e do frio, e se alimentavam da caça e de folhas e raízes que coletavam. Em algumas dessas grutas foram encontrados desenhos desse período.
são imagens de animais e outros sinais, como pontinhos e risco, que estão sendo investigados. Talvez eles indiquem que os humanos primitivos já contavam usando marcas. Além das paredes, também faziam riscos em ossos de animais ou em pedaços de madeiras. Mas chegou um tempo em que sementes, pedras, gravetos e os próprios dedos não eram suficientes para contar. A necessidade de contar fez com que os povos substituíssem as antigas formas de registro por símbolos e regras que pudessem representar os números. A esse conjunto de símbolos e regras chamamos de sistema de numeração. Sistema de numeração indo-arábico. O sistema que utilizamos é o sistema de numeração indo-arábico e é assim chamado em reconhecimento ao povo que o criou, os indianos, e em homenagem ao povo árabe, que o aperfeiçoou e divulgou pela Europa. Os números estão em todos os lugares. Desde a hora em que acordamos e nos deparamos com números, e muitas vezes nem percebemos isso. Faça em seu caderno uma lista com pelo menos 5 desses momentos para depois compartilhar com seus colegas. Pause um minutinho para vocês fazerem 5 coisas que vocês se deparam com números. 10 minutos. Não, mas o nosso tempo é mais curto. Oi. Continuando. Depois dele você vai daí. Ó, então lá, presta atenção. Richard, fala um para mim. Alguma coisa, que momento que você usa cálculo, usa números. Futebol. Futebol usa números, sim ou não? Sim, para contar os gols, né? Escolhe alguém rapidão, Richard. Opa, é verdade, o tempo que falta para acabar o São Paulo, o outro tá a mesma coisa. Quanto que falta para acabar, para não empatar, para não perder? Guilherme, fala alguma coisa que você sabe que basquete. E agora? Basquete, eu acho que é assim. Escolhe alguém. Vitor. Vôlei. Todo mundo nos esportes, hein? O vôlei é com I agora, né? Escolhe alguém. Bianca. Calendário, importantíssimo. Sim, como você sabe o dia? Como que se sabe o dia que você vai jogar vôlei se você não tem o calendário? Então, por isso tem que saber o calendário. Não, o calendário é uma coisa. Isso. Escolhe alguém agora, Bianca, por favor. João. O que nós estamos conversando agora de pouco? Não é calendário isso. Qual o grau de febre? Para saber se vai precisar tomar paracetamol ou não. Temperatura. Temperatura corporal. Temperatura corporal. Para ver se precisa tomar paracetamol ou não, né? Pra quando tiver com dengue. Muito bem. Então lá. Continuando. As finalidades dos números. Além de estarem em todo lugar, os números têm algumas finalidades específicas. Por exemplo, se analisarmos um campeonato de natação, os números servem para contar quantos atletas participaram do campeonato, quantos atletas foram premiados ou quantas pessoas assistiram à prova. Medir as dimensões da piscina ou o tempo de cada prova. Codificar o número de inscrição dos nadadores. Ordenar quem chegou primeiro, em segundo ou terceiro lugar. Então, todos os números estão envolvendo, né? Dificilmente você vai achar alguma coisa que não envolve números. Ai, cara, eu vi uma vez o cara falando assim, tudo é número. Daí ele falava assim, daí um cara desafia ele, isso no Telecurso 2000. Ô sabichão,
Então me explica quais números tem no meu braço. Ele já começou, se tem 5 dedos, 5 unhas, não sei quantos ossos na mão, entendeu? Ele sabia tudo isso. Tudo envolve números, né? Aí você fala, mas português não. Para você saber paroxítona, oxítona, proparoxítona, você tem que saber qual é a última sílaba, penúltima sílaba. Você vai ter que contar sílaba. Você vai ter que contar. De qualquer jeito, envolve números. Então lá, os conjuntos, os números surgiram a partir do momento em que o ser humano necessitou de um método de contagem para representar quantidades. O primeiro conjunto numérico que surgiu foi o conjunto dos números naturais, cujos elementos representam grandezas inteiras e positivas, incluindo o zero. Começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até quantos? Infinito. Depois, com a evolução do conhecimento sobre os números, eles foram sendo organizados em conjuntos numéricos. Os conjuntos e suas notações. Os conjuntos são representados por letras maiúsculas e seus elementos estão sempre entre chaves e são separados por vírgulas. Números naturais, começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ao infinito. Números inteiros, são todos os números naturais, incluídos os números negativos. Também vai ficar infinito negativo e infinito positivo. E os racionais são aqueles números que podem ser representados por uma fração, onde tanto A pertence aos conjuntos inteiros e B pertence aos conjuntos inteiros. Por que o B tem um asterisco aqui, será? O Z, boa, obrigado. Por que o Z? Por que esse Z tem um asterisco quando eu estou falando do B? Porque o B tem uma ressalva, lembra? Ele não pode ser igual a quem? Quem que não pode vir na parte de baixo da fração de jeito nenhum? Tem um número só, que ele é proibido ele embaixo. 0. Porque é impossível dividir por 0. Tá? Então por isso que ele coloca o asterisco. Pode ser qualquer número do conjunto inteiro, menos o 0. Mas, porque o conjunto dos números racionais não é expresso com a listagem dos números, como os outros dois grupos conjuntos. Agora quero saber, quem sabe me explicar? Por que os números racionais é representado desse jeito e não feito uma lista com eles? Quem sabe me dizer por que não dá para fazer ele em forma de listas? Porque são muitos números. Ó, só para vocês fazerem do 1 até o 2, você pode fazer 1, Ah, sim, você pode ter 1, já deu para entender, não preciso ficar fazendo mais. E ele poderia ter mais ainda. São infinitos números que tem entre eles, então são muitos. E para representação é mais fácil, que é qualquer fração pode ser representado desde que a parte de baixo não seja 0. O conjunto dos números racionais. Os elementos do conjunto que pode... quem que é o conjunto que mesmo? Quem lembra? Racionais. Os elementos do conjunto racionais podem ser representados na forma de fração ou de números decimais. Observe. Escreva o número abaixo na forma de fração. Olha como que foi feito aqui, ó. Presta atenção. 5,2. Presta atenção. Tem vários métodos. Eu vou explicar esse método que eu acho mais fácil. Richard, presta atenção. 5,2. Você sabe que é um número dividido por outro. E aí, se eu pegar esse número que está embaixo e passo para lá, o que é o contrário da divisão? Isso, multiplicação. Então, qualquer número que você coloque no B, ele vai dar um número lá no A. Mas, quando eu estou tentando achar número de fração, eu sempre vou usar 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Por quê? Porque eu quero que a vírgula ande casa.
Se eu quero que ela ande uma casinha, eu vou multiplicar ele por quantos? Por 10. Quantos que dá 10 vezes 5,2? Não, a vírgula vai dar uma casinha. Quantos que vai valer? 52. Esse é o B e esse é o A. Não era esse o acordo nosso? Então lá. Quem é o B? 10. Quem é o A? 52. 52 dividido por 10 dá 5,2. Então, olha, qual foi a primeira fração que eles acharam aqui? Tem um jeito mais fácil? Tem. O que eu fiz aqui é para explicar o motivo. E o jeito mais fácil é você fazer isso aqui, ó. 5,2. Você vem aqui, coloca ele em cima. 5,2. E embaixo você coloca 1. Porque 5,2 dividido por 1 dá 5,2. Iguala as casinhas. Igualaram? Apaga a vírgula. Pronto. Muito mais fácil, né? Mas por que eu tive que explicar esse procedimento? Para que ninguém fale que nem falavam para mim. Professor, mas por que dá isso? Porque assim pronto, acabou. Não discuta. Não tá bom? Não aprendeu? Não discuta. Não, tem que entender o porquê. É porque um número dividido por outro daquele. Então você passa esse número para lá, você vai multiplicar por ele. E depois, por que eles fizeram aqui 26 quintos? Porque se pode simplificar por 2. 26, 52 dividido por 2 dá 26. 10 dividido por 2 dá 5. Qual dos dois representa o 5,2? Os dois, porque são frações equivalentes. Tá bom? E nunca que chega no exercício, não? Olha lá, se você fizer 26 dividido por 5, dá 5,2. Tá? Tem certeza disso? Tem, ó. 5 vezes 5, 25. Sobrou 1. Aí eu entro nos decimais. Abaixa 1 zero aqui. Quem vezes 5 dá 10? 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Eu não entendo o procedimento que eles fazem aqui, que não faz sentido nenhum. Até dá para a gente saber que eles acertaram a conta. Mas não faz sentido, né? Eles colocam 5, sobra 10. E aí coloca 2. Não faz sentido para mim. Atividade 1. Muito bem, Bianca. Atividade 1 e a 2. Vamos fazer duas atividades na apostila. É os exercícios número 2 e o número 3 da apostila. Na página 148. Tranquilo? Então, vou apertar pausa aqui e vou fazer a correção da turma do 7º. Posso agora? Pode tomar? Calma, rapaziada. Continuando. Escreva os números racionais abaixo na forma de fração. Lembra do truque que eu ensinei ou não? Então aqui, ó, presta atenção. Fez um risco aqui, Guilherme, presta atenção. Fiz um risco. Coloca o número. Quem é o número mesmo? 4,6. Aí eu divido por 1. Agora o que eu faço? Igualo as... O que eu faço? O que eu faço agora? Igualo as casinhas. Ficaram iguais as casinhas? O que eu faço? Tiro a vírgula. Só isso, professor? Só. Posso simplificar se eu quiser. 46 dividido por 2 dá 23. 10 dividido por 2 dá 5. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Como que eu faço usando o mesmo procedimento que acabei de fazer, João Venâncio? Não, deixa a Bianca. Pode falar, Bianca. Presta atenção, João. Você vai falar o próximo. 5,8 em cima. 1 embaixo. Põe um vírgula. E coloca quanto zero aqui nesse caso? Só 1. Isso muito. Muito bem. Tira as vírgulas. Perfeito. Achei. Aí se você quiser simplificar, Perfeito, Bianca. Já pensou em ser professor de matemática, Bianca? Você leva a jeito. 58 dividido por 2. 29, não é? 10 dividido por 2. 5. Eu acho que não dá para simplificar mais. Para aqui. João Venâncio. 0,458. Como que fica em fração? Ó, eu coloquei assim, senhor, mas Então vai lá. 0. 0. Embaixo, 4, 5, 8. Tá errado mesmo. E bem errado ainda. E o
Você não acabou de ver o que ela fez? E tá com chiclete na boca, né? O que ela combinando? Ó, você coloca o número em cima, ó. 4, 5, 8. Aí, se pôr o 1, o que se faz agora, pelo que a Bianca falou? Você não prestou atenção? Acabou de resolver o 1. Que 3, o quê? Se põe a vírgula. E agora? E agora? Isso, se iguala as casinhas. E agora? Apaga a vírgula. Pronto, chegou na resposta. Certo? Não vou simplificar. Professor, mas tem que simplificar? Não há necessidade. Eu poderia, mas isso aqui vai dar um monte de simplificação. Eu peguei 46 décimos e lá em meu 4. Se você dividir. Qual? Para com isso, Guilherme. Seu burro. Ah, 23 por 5 não deu? Eu peguei 46 décimos. Não, pode deixar. 46 dividido por 10 dá 4,6. Tenta fazer o calculador para você ver depois. Olha lá, e aqui como que fica? 4,587 dividido por 1. Põe uma vírgula, acrescenta a quantidade de 0. Apaga a vírgula. Pronto. Posso tentar simplificar, mas não vou, porque o tempo nosso está curto. Turminha, tá muita falação, hein? Então vamos lá. Gostou da explicação? Deixa o like, se inscreva no canal. Depois eu volto aqui se der tempo, tá, Guilherme? Exercício 3 da apostila de vocês. Ó a correção aqui, ó. Então deu aqui certo, a B deu certo. A C eu não tinha simplificado, mas se eu simplificasse ficaria nisso. E a deles não simplificaram. Eu acho que não dá para simplificar mais. Tranquilo? Ai meu Deus, acabando o tempo. Atividades, ó essa aqui. Escreva os números abaixo na forma de decimais. Vou ganhar tempo aqui por causa do nosso tempo está curto. Para escrever na forma decimal, João Venâncio, o que eu tenho que fazer? Ó, pega o de cima e divide pelo de baixo, ó. 2 dividido por 15. Deu quantos? 0,1333 e dízima periódica. 1 dividido por 3. 0,333 e dízima periódica. 1 dividido por 2. 0,5. 4 dividido por 25. 0,16. Tranquilo? Desculpe a pressa assim de estar passando, é porque falta só 4 minutos para acabar a aula. Gostou? Se inscreva no canal e deixa o like. Tem letra S? A, E, F, G, H. Ah, não, eles só pegaram alguns. O material digital tá forçando a amizade nisso. Eles não pegam todos o material lá. Cala a boca. Ó, sem brigarem. Ó, esse aqui tá Resposta. 16 e 54. Aí pega 16 E divide por 54. É isso mesmo. Ó, esse aqui é o desafio de vocês. Pega uma folha, devolve para um colega e pode ir resolvendo. Vamos lá, vou fazer a correção do... Continuando. Turminha do nono. Ah, meu, Guilherme, rolando. 24ª Olimpíada Brasileira de Matemática de 2002. Olha, essa aqui é difícil, hein? Presta atenção. O resto da divisão por 9 de raiz quadrada de... Meu Deus do céu. Que número é esse? 1.111.111.111 menos 22.222. Não vai dar tempo de a gente tentar fazer o procedimento sem uso de calculadora. Então vou usar a calculadora aqui. Presta atenção como que faz. Vamos ver quem acha a resposta depois que eu fizer a conta. Quantos 1 eu tenho lá mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1. Menos 5, 2, né? 22.222. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, esse é o número. Tem que achar a raiz quadrada desse número. Eu vou vir aqui na calculadora, ó, e vou colocar a raiz quadrada. Quantos que deu? a verdade. 33.330 e
33.333. Ele quer saber o resto da divisão. Então eu tenho que dividir por quantos agora? Por 9. Quem vezes 9 chega perto do 33 sem passar? 3. 3 vezes 9, 27. Empresta do vizinho. 13 que tira 7, 6. 2 que tira 2, 0. Abaixo 3. Se abaixou? Tem que resolver. Quem vezes 9 dá 63? 5. Não. Não, 7. 7 vezes 9, 63. 3 que tira 3, 0. 6 que tira 6, 0. Abaixo 3. Se abaixou? Tem que resolver. Quem vezes 9 dá 3? 0. Ele chega mais perto. Aí sobra 3. Abaixa o 3 de novo. Quem vezes 9 chega perto do 33 sem passar? 3. 3 vezes 9, 27. 33 empresta do vizinho. 13 que tira 7 e 6. 2 que tira 2, 0. Qual foi o resto? 6. Qual é a resposta correta? 6. A letra D. 6. Certo? Se gostaram, quem está assistindo pelo YouTube, deixa o like e se inscreva no canal. Pode ir indo, turma. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Bom feriado para vocês. É do Richard. Olha lá, letra correta, letra D. O resto que sobra é 6. O que o nono ano aprendeu na aula de hoje? A história do surgimento dos números. Falou o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, que os elementos dos conjuntos dos números racionais podem ser escritos na forma de decimal e na forma de fração. Os criadores do material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material e finalizamos mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo.